Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida, sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserdes pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, como eu disse no início da Santa Missa, hoje toda a liturgia da palavra, ela vem nos falar do amor. O Senhor resumiu todos os mandamentos em apenas 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Do amor ao próximo é que vem todo o pré-requisito para amar a Deus. Hoje a liturgia ela vem focar nesse amor ao próximo. Porque o amor a Deus, o amar a Deus de todo o coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa mente, o nosso entendimento, nós só conseguiremos amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, se antes o pré-requisito do amor ao próximo. Se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. Nós, meus irmãos, seremos julgados pelo amor. Deus tem um plano de salvação nas nossas vidas, um plano de eternidade. Deus não quer perder ninguém. Deus tem um plano de salvação pessoal para cada um, pois Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Nós fomos criados de Deus e para Deus devemos voltar. Deus não quer que ninguém vá para outro lugar a não ser retornar a Ele. Retornar à fonte de onde nascemos. Nós nascemos do pensamento de Deus, quando Deus nos pensou. Antes mesmo do seu nascimento, Deus já te amava. Deus já tinha te escolhido, já tinha te consagrado, assim como do profeta Jeremias. Nós seremos julgados pelo amor, por termos amado ou deixado de amar. Nós iremos para o céu se amarmos verdadeiramente, mas nós perderemos o céu se não amarmos. E Deus não quer isso. Deus é o próprio amor. Ele nos criou do amor e só espera de nós isso, que nós amemos também. A nossa essência, se Deus é amor e nos criou por amor, qual é a nossa essência? É o amor. E o que nós deveríamos fazer por essência é amar. Alguém que foi criado por amor, pelo amor, deve amar. E não mais do que isso. Se nós odiamos o nosso irmão, se nós não amamos o nosso irmão, isso não vem de Deus. Isso já é o pecado, o mal que já entrou na nossa vida
e já vem se alastrando, fazendo com que o nosso coração se feche. O Senhor quer tirar de nós esse coração de pedra e colocar em nós um coração de carne, que saiba amar, um coração que ame verdadeiramente. A primeira leitura fala da nossa culpa se nós vemos o nosso irmão errar e não o corrigimos. Veja bem, a primeira leitura lá do profeta Ezequiel fala assim: assim diz o Senhor, quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Veja bem, em primeiro lugar, o Senhor aqui vem falar ao profeta Ezequiel, mas ao mesmo tempo falando a todos nós. Deus nos fez sentinelas, vigias. Todos nós, pelo batismo, nós somos chamados a ser profetas do Altíssimo. E como profetas, falar o que o Senhor manda falar. O profeta é boca de Deus. A palavra quem é? É o Cristo. O Cristo é a palavra encarnada. Nós, como chamados a ser profetas, somos a boca, a anunciar a palavra. Nós somos a boca, a palavra é o Cristo. Portanto, nós devemos anunciar o Cristo como profetas e anunciar o que Deus nos manda falar. E o que o Senhor fala aqui? Fale tudo o que eu te mandar falar. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, porque naquela época Deus enviava profetas para quê? Para tentar salvar o povo. Todos os profetas em toda a história da salvação foram enviados por Deus em um momento da história para salvar. Deus escolhe ainda hoje profetas, todos nós, para nesse momento da história nós sermos profetas a anunciarmos aqueles que estão perdidos, que estão decadentes numa vida de pecado, se perdendo aí, e nós somos os escolhidos para anunciar essa salvação. E o Senhor fala: se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu, nós, chamados a ser profetas, tu não falas, advertindo a respeito da conduta errada que ele está vivendo, aquele ímpio vai morrer. Veja bem, mas eu te pedirei contas da morte daquele que se perdeu. Meus irmãos, o Senhor ainda hoje vem nos falar: anuncia, corrige o teu irmão que está em estado de pecado. Se o Senhor te manda falar, se você sente no teu coração esse impulso para falar e não fala, e aquele irmão se perder, nós também teremos culpa na perdição daquele próximo. Nós temos responsabilidade pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. As palavras são duras, mas é a palavra que deve ser anunciada. Mas o Senhor fala mais: mas se advertires, nós que somos chamados a ser profetas, a falar e denunciar, se advertires o ímpio que está em estado de pecado, a respeito da sua conduta, para que se arrependa, e ele se arrepender, o ímpio morrerá por sua culpa, porém tu salvarás a tua vida. Aqui temos duas escolhas. O Senhor nos pede para anunciar o seu amor àqueles que Ele ama, porque Ele quer salvar. E o Senhor, quando adverte alguém, não é para maltratar, não é para levar à morte, mas Ele quer salvar a todo instante. Quando o Senhor nos adverte, quando o Senhor quer nos corrigir, é para salvar, porque Ele nos ama. Mas Ele escolhe a nós. E Ele diz: se tu, que ouvires a minha voz, para corrigir e levar a salvação ao irmão que está errando, que está em estado de pecado, e tu não falas, a culpa vai cair sobre nós. A culpa vai cair sobre nós. Mas se nós assim corrigimos o nosso irmão e ele se arrepende,
há uma recompensa, como o Senhor fala, a salvação. Tu salvarás a tua alma. Meus irmãos, nós temos diante de nós a salvação e a perdição, a vida e a morte a todo instante. O Senhor nos pede para falar. Fale, meu irmão. Se você vê o teu irmão caindo, errando, em estado de pecado, vai lá, estende a tua mão para corrigi-lo, porque tanto ele se salvará quanto você salvará a tua alma. Portanto, se nós nos omitimos, quantas vezes nós pecamos, né? Nós pecamos por palavras, por atos, mas nós pecamos muito por omissão. Quantas vezes o nosso irmão está morrendo e nós, por termos algo contra aquela pessoa, deixamos ela perecer? Porque aquela pessoa é um inimigo, porque aquela pessoa me maltratou, me feriu, deixa ela morrer também. Não existe mais aquela regra do Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Tratarmos aquela pessoa que me fez o mal, tratar com o mal também, não. Jesus Cristo já veio nos falar que nós devemos, o mal que vem até nós devemos retribuir com o bem, com o amor. Não deixe o teu irmão perecer, não deixe o teu próximo morrer a teus olhos, à tua vista. Não se omita diante do teu irmão, do teu próximo, daquele que você até acha que é seu inimigo, tem como inimigo, não deixa perecer, mas adverte-o, corrige-o, enquanto há tempo. Porque não só ele vai perecer, mas também a nossa alma. Nós pereceremos se deixarmos de falar quando o Senhor nos manda falar. Se deixarmos de corrigir o nosso irmão quando temos a possibilidade de corrigir. Nós seremos julgados pelo amor, que amamos ou deixamos de amar. A nossa recompensa, o Senhor nos fala por meio do profeta Ezequiel. Teremos a salvação, se assim realizarmos o que o Senhor nos manda falar. O Salmo nos fala também a respeito. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. O Salmo sempre vem em resposta à primeira leitura. Nós acabamos de aqui falar da primeira leitura do profeta Ezequiel. O Salmo responsorial, ele vem em resposta a essa primeira leitura. O que o Senhor falou na primeira? Ouvi o que eu tenho a falar, pois somos profetas, somos sentinelas, somos vigia do povo de Israel, mas hoje nós somos chamados a ser profetas, sentinelas, vigias da nossa nação, do seu local, da sua família, do seu estado, da sua cidade, do nosso país. Meus irmãos, quanto está na destruição a nossa sociedade hoje em dia? Quantas coisas nós vemos de errado hoje em dia na nossa sociedade? Se nós formos enumerar, passaremos aqui muito tempo. Quantas coisas? Quanto o cristianismo tem sido atacado por ideologias. E aqui, como o Senhor nos fala hoje do profeta Ezequiel, que nós devemos ser profetas, nós não devemos nos calar. A nossa nação tem perecido por tanta corrupção. Quanta corrupção nós vemos, o noticiário só fala de corrupção. Mas, meus irmãos, quanta corrupção tem aí, mas essa grande corrupção não iniciou grande, iniciou-se pequeno. Nas pequenas corrupções do dia a dia. A pessoa que é um grande corrupto, que é uma grande corrupta, ela foi sendo corrupta em pequenas coisas. Aqui, numa pequena coisa, ninguém viu. Ali, ninguém viu. A corrupção vai crescendo. Hoje em dia, nós vemos tantas pessoas realizando tantos atos corruptos e muitas vezes dizendo, eu não fiz isso. O pecado se tornou normal. O pecado e o mal têm se tornado normal na nossa sociedade. Nós vemos aí também quantas ideologias contrárias à vida. A vida não tem mais valor.
Quanto nós vemos a nossa igreja, muitos profetas falando contra o aborto, e nós vemos tantas ideologias, tantas pessoas, tantos órgãos à frente da nossa sociedade que é a favor do aborto, que fazem leis a favor do aborto. E hoje também no nosso Brasil, que há muito ainda não tinha sido aprovado, já tem sido aprovado aos poucos. Aos pouquinhos vão sendo aprovados até chegar o momento de ser totalmente aprovado o aborto no país. Mas nós não podemos deixar de falar. Nós fomos chamados a ser profetas. Quantas ideologias aqui, e hoje está se alastrando cada vez mais uma ideologia do gênero. Hoje em dia, não tem muitos que têm medo de falar, mas a leitura nos fala. O profeta não pode deixar de falar, de anunciar e denunciar. Hoje em dia tem surgido uma ideologia de gênero que sorrateiramente tem se alastrado na nossa sociedade. A princípio quiseram aprovar no geral, no Congresso, não conseguiram. Quiseram aprovar de outras formas, no município não conseguiram. Estão agora sorrateiramente em outras instâncias. E o que é isso? Meus irmãos, Deus fez o homem e a mulher. E disse que o homem deixaria a sua casa e se uniria à sua mulher, e os dois seriam uma só carne, e formariam uma família, homem e mulher. Hoje em dia nós vemos as ideologias querendo colocar na nossa cabeça que existem outras formas de família e não existem. Deus, o plano de Deus de salvação foi um só. Deus criou o homem e a mulher para se unirem numa só carne e formarem uma família. Não existe outra forma de família a não ser essa que foi constituída pelo próprio Deus. Quantas ideologias nós vemos? E a nossa sociedade, a mídia, tem colocado aos poucos. Quantas coisas nós vemos aí? E mais do que nunca, meus irmãos, estão querendo colocar na cabeça das crianças. Os adultos são mais difíceis, já têm a mentalidade formada. Mas eles querem colocar na mentalidade das crianças. E o que é que tem feito? Nas escolas, nos livros didáticos, eles querem fazer isso. Porque a criança vai crescendo e achando que o mal, que contravalores, que tantas coisas erradas são normais. E aí querem dizer que uma criança que nasceu homem, ela pode escolher em ser homem ou ser mulher. Que a criança que nasceu mulher, ela pode escolher entre ser homem ou mulher. Que é isso? Isso não é plano de Deus. Isso não é plano de Deus, mas a mídia, várias instâncias e grandes ideologias e muitos nomes aí à frente da nossa sociedade têm colocado e querem empurrar na nossa cabeça e até na igreja que isso é normal e não é normal. O plano de Deus é um só. Não temos dois planos. Deus fez o homem e a mulher para unirem-se e formarem uma família. Aquele que nasceu homem é homem. Ele não tem escolha, eu quero ser homem ou mulher, nem a mulher, não. Querem colocar que isso é normal, e eles querem colocar a partir da escola, porque a criança vai formando a mentalidade, e aos poucos ela vai dizendo isso é normal. Não é normal. Como na primeira leitura, o Senhor nos fez profetas, e assim devemos ser. Anunciar e denunciar sem medo. Sem medo. Eu estou colocando aqui a minha boca para anunciar, denunciar. Nós devemos fazer isso. O Salmo diz, não fecheis o coração, ouvi, pois, a voz de Deus que fala. Nós devemos falar, e nunca deixar de falar, anunciar. Se nós queremos chegar um dia à eternidade, ao céu, amemos. O Senhor nos pede para amar. E se nós queremos amar, chegar à eternidade, amemos o nosso próximo. E se nós percebemos o nosso próximo errando,
A nossa sociedade errando, as instâncias políticas, econômicas, as escolas no erro, devemos anunciar e denunciar. Devemos anunciar o Evangelho, não podemos omitir diante da palavra de Deus que nos pede para anunciar. Anunciem, denunciem. Na segunda leitura, Paulo exorta aos habitantes de Roma, aos romanos, que a única dívida que nós devemos ter para com o outro é a dívida do amor. Quantas dívidas, às vezes fazemos dívidas, e aí as dívidas vão crescendo, tudo. Mas ele quer falar aqui de que a única dívida que nós devemos ter é a dívida do amor. Nós devemos amar. E sempre, se amamos, sempre vamos estar em dívida de amor, porque nós devemos amar sempre e nunca deixarmos de amar. O amor sempre vai ser dívida na nossa vida, porque por mais que amamos, sempre precisamos amar. A dívida que nós devemos ter com Deus, essa dívida nunca é sanada, porque o amor que Deus tem para conosco, nós nunca vamos retribuir da forma como Deus nos ama. Deus nos ama de um modo eterno. Nós, que somos finitos neste mundo, nunca conseguiremos retribuir a esse amor eterno de Deus, mas podemos tentar da melhor forma. Podemos tentar o máximo que nós podemos amar. Mas ao nosso próximo, nós não podemos ter dívida de amor. Devemos amar sempre e nunca deixarmos de amar. Cristianismo sem amor é uma mentira. Se nós falamos que somos cristãos e não amamos, nós somos mentirosos. A palavra fala, se nós não amamos, se nós dizemos que amamos a Deus e não amamos o nosso próximo, a palavra diz que nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Porque se nós não amamos o nosso irmão, a quem nós vemos face a face, a quem nós estamos aqui do lado, a quem nós tocamos, se nós não amamos o nosso irmão, a quem nós vemos, como nós iremos amar verdadeiramente a Deus, se nós nunca vimos a Deus, nunca tocamos a Deus? Claro, nós experimentamos a Deus, mas se nós não amamos o nosso próximo, seja quem for, seja aquele que você tem como inimigo, é próximo de qualquer maneira. Se nós não amamos o nosso próximo, a quem nós vemos, nós somos mentirosos. Porque se nós não amamos o nosso irmão, não conseguimos amar a Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor e Ele quer que nós amemos. Sabe como os primeiros cristãos, logo quando Cristo foi crucificado, foi morto, ressuscitou, subiu aos céus, o Espírito Santo desceu sobre eles. Sabe qual era a maior característica que as pessoas detectavam em algum cristão? Porque vejam bem, logo depois de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre aquela multidão. Eles começaram a anunciar, mas eles estavam sendo perseguidos. Queriam matar os cristãos, queriam jogar os cristãos na cadeia. E eles saíam evangelizando, mas fugindo da perseguição, mas anunciando e denunciando. Mas sabe como as pessoas conseguiam detectar que alguém era cristão? Naquela época eles não andavam com crucifixo no pescoço. Naquela época eles não andavam com camisas estampadas com Cristo, com Nossa Senhora. Naquela época os apóstolos não andavam com túnica, com casula. Se eles colocassem, eles iam ser mortos na mesma hora. Sabe como eles eram detectados? Pelo amor que tinham uns para com os outros. As pessoas olhavam para aquelas pessoas e diziam: vejam como eles se amam. Vejam como eles se amam.
Era a marca do cristão, era o amor que tinha pelo outro. E as pessoas olhavam e diziam: nossa, como eles são unidos, como eles se amam. As pessoas podem olhar para mim hoje, as pessoas podem olhar para você hoje e dizer que você é cristão, se você não tem um crucifixo, nem uma camisa estampada. Se alguém olhar para você sem nada que te mostre que é cristão, as pessoas podem dizer que você é um cristão? Isso é para refletir, a mim primeiro. Eu também estou refletindo. Será que as pessoas estão olhando para mim e percebem somente ao olhar para mim, sem nada de cruz, nem estampa, nem de nada, nem de clésima como padre? Será que está estampado no meu rosto que eu sou cristão? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o cristão, o nome cristão é outro Cristo. Os cristãos são chamados de outros Cristos. Nós que somos católicos, apostólicos, romanos, somos cristãos. Somos outros Cristos no mundo. Cristo se encarnou, viveu o tempo dele na terra, subiu aos céus, mas ele chamou a muitos a serem cristãos, a serem outros Cristos. Todos nós precisamos estampar no nosso rosto, seja no nosso olhar, no seu olhar, ao olhar para uma pessoa, você precisa transparecer o olhar de Cristo, aquele olhar que muitas vezes curou apenas com o olhar. Quantas vezes Cristo passou em frente a alguma pessoa e apenas olhou, fitou os olhos naquela pessoa e a pessoa foi salva? Quantos? O Senhor passou, olhava e dizia: vem, segue-me. A Pedro, a João, a Tiago. Mateus passou na coletoria de impostos, olhou para Mateus e disse: vem e segue-me. Que olhar é esse? Que palavra é essa que converte apenas com um olhar, apenas com uma palavra: vem e segue-me? Tem lá no Evangelho, aquele jovem rico que veio até Jesus, e ele disse: bom mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? O Senhor disse: observa os mandamentos. E ele disse: eu tenho feito tudo isso desde a minha mocidade. Ele disse: então vai, dá tudo que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. Mas o Evangelho, naquele momento, ele diz que o Senhor fitou os olhos e amou. Fitou os olhos naquele jovem e o amou. Fitou os olhos e amou. Era um olhar que cura, um olhar que ama. Será que o meu olhar, será que quando eu olho para as pessoas, esse olhar tem o olhar do Cristo? Será que quando eu falo, as minhas palavras alcançam o outro por meio da salvação? Será que quando os meus atos têm levado a salvação ao outro? O meu olhar, o meu falar, o meu agir precisa ser o olhar, o falar, o agir do próprio Cristo. Somos cristãos. O teu olhar precisa curar, o teu falar precisa salvar, a tua ação, as tuas obras precisam salvar o outro. Somos outros Cristos. Que as pessoas ao olhar para ti possam dizer: ele é um cristão. Ele é um cristão. Mas hoje em dia nós podemos colocar um crucifixo no peito, colocar uma camiseta estampada dizendo: eu sou de Cristo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de colocar um crucifixo, colocar uma camiseta e mostrar para todo mundo que você é de Cristo. Não tenha medo, seja na escola, na faculdade, seja no trabalho, seja onde você estiver. Mostre que você é um cristão, mostre que você é de Cristo.
Se você não diz, eu não tenho palavras, eu não sei falar, proclama com a tua vida, proclama com as tuas ações, como Cristo, com o teu olhar, com a tua vida, com a tua vida. São Francisco um dia chamou os seus discípulos ali, vamos pregar, e eles disseram, vamos. E eles começaram a andar pelas ruas. Andaram, passaram o dia andando. E voltaram. E eles olharam para Francisco e disseram, você não disse que iríamos pregar o Evangelho? E ele disse, nós pregamos. Nós pregamos com a vida. Nós andamos por aí. Quantas pessoas passaram por nós? Pregue com a vida. Se você puder falar, expressar, fale. Não tenha medo. Mas se você não tem palavras, fale com a tua vida. A tua vida é o maior testemunho. A tua vida é a maior pregação. Todos os mandamentos, o Senhor resumiu em 2. Amar a Deus e ao próximo. Amar ao próximo, como eu disse no início, é pré-requisito para amar a Deus. O evangelista João, nós lemos aqui o Evangelho de Mateus. Os sinóticos todos falam em amar o próximo como a nós mesmos. Mas João é o evangelista João é o único que dá um ponto central a esse mandamento. Que ele diz que nós devemos amar o próximo como o Senhor nos amou. Qual é a diferença aqui? Quando nós amamos o próximo como a mim mesmo, como eu amo a mim mesmo, eu não vou estar amando da forma perfeita. Por quê? O meu amor é imperfeito. Nós somos imperfeitos em amar. Eu amo de uma forma, mas é de uma forma às vezes subjetiva. Não é da melhor forma como eu amo. Quando eu amo, muitas vezes eu amo de forma errada. Então, a base para amar o próximo não é somente o amor como eu amo a mim mesmo. Mas aí João, o evangelista João, nos traz a resolução. Amar o próximo como o Senhor nos amou. Aí nós temos a chave verdadeira para amar o próximo. Não é apenas como amar a mim mesmo, porque meu amor é subjetivo, é falho. O amor para com o próximo é o amor com que Ele nos amou. E como é que Deus nos amou? Morrendo na cruz. Um amor doação. Não vamos ser pregados na cruz para poder amar o próximo, não. Mas é o sentido. Qual foi o amor? Esse amor tão grande que Cristo se entregou na cruz. O amor doação. Um amor que dá a vida. Um amor que dá a vida. O Senhor fala no Evangelho, se queres a salvação, dê a sua vida. Dê a sua vida, entregue a sua vida. Morra para esse mundo e viva para a eternidade. É um amor doação, um amor que se entrega totalmente, um amor como o do próprio Cristo na cruz, que derramou até a sua última gota de sangue somente para amar, somente para salvar. É um amor doação. Um amor muito parecido ao amor de Deus. Se nós podemos aproximar ao amor de Deus, é o amor de mãe. Quem é mãe aqui deve entender muito mais. As mães entendem muito mais do que os homens. Como eu disse, nunca chegaremos próximo, assim, tão próximo ao amor de Deus, mas, como eu disse, um exemplo. Se nós temos um exemplo do amor a Deus, é o amor de mãe, que é um amor doação. A mãe dá a vida pelo seu filho. A mãe se entrega totalmente, se doa por inteiro para amar. Mas o Cristo, Ele amou a todos, até aqueles que o maltratavam. O Senhor diz que se nós amamos apenas os que nos amam, nenhuma recompensa nós teremos. Mas se nós amamos a todos, os que nos amam, mas também aqueles que nos maltrataram,
daí nós estamos sendo verdadeiros no amor. Amemos também aqueles que nos maltrataram. E é isso que o Evangelho vem nos falar um exemplo muito prático. Se o teu irmão pecar contra ti, o que tu deves fazer? Não devemos retribuir com o mal, não devemos julgar o irmão e condená-lo, não devemos retribuir também com o mal. Mas o Evangelho nos mostra, se o teu irmão pecar contra ti, corrige o teu irmão em particular, veja bem, em particular, com caridade. Se o teu irmão te fizer algo de mal, chama ele sozinho, chama ele à parte, não corrija em público. Corrigir em público é um ato muito, como é que podemos dizer, não é um ato cristão. Chama a pessoa sozinha, em particular, e corrige a pessoa com caridade, com amor. E dessa forma, como diz o Evangelho, se ele te ouvir, tu terá ganho o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, chama outras 2 testemunhas, vai lá de novo, novamente. Veja bem, o Senhor quer nos falar aqui é o quê? Porque Ele quer salvar sempre, quer salvar todos, Ele não quer perder ninguém. Então, se você vai, corrige o teu irmão, ele não aceita, chama mais 2 pessoas, vai lá e tenta novamente. Se ele mesmo assim não quiser fazer as pazes, chama a ajuda da igreja. Chama a igreja para ajudar. Se mesmo assim ele não quiser, então tu não tem mais culpa. Mas veja bem, se o teu irmão te faz algo de errado e você diz, morreu para mim, você também vai ter culpa. A culpa também está em você. Mas se você vai ao teu irmão e tenta, você terá ganho o teu irmão e a culpa não está mais em você. Se você tenta novamente, leva mais uma pessoa para ajudar, mesmo assim não. Leva à igreja, como diz o Evangelho, e mesmo assim a pessoa não quer, tu não tens mais culpa. Mas nós somos chamados. O Cristo, esse exemplo do Evangelho, é porque Ele quer salvar a todos, Ele não quer perder ninguém. E nós, como outros Cristos, somos chamados a amar o nosso irmão. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Deus quer que nós amemos uns aos outros, como Ele nos amou, um amor-doação. Mas como é que nós devemos amar? Meus irmãos, é o próprio amor que vai nos ensinar. Quem é o amor? É o Espírito. O Espírito Santo é o amor. Se você não sabe amar, diante disso tudo que nós estamos vendo aqui, eu não sei amar, não se preocupe. Quando o Senhor subiu na sua ascensão, Ele disse, não vos preocupeis com o que haveis de falar, não vos preocupeis, porque eu vos mandarei o Consolador, eu vos mandarei o Auxiliador, eu vos mandarei o Santificador, é o Espírito Santo, aquele que vai te ensinar a amar. É o Espírito Santo que nos ensinará a amar. Se tu não sabes amar, não se preocupe, o Espírito vai te ensinar a amar. Agora nós precisamos ser cheios, repletos do amor. Repletos do amor que é o próprio Espírito. Se nós somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, o amor vai ser fácil. Amar vai ser fácil. Amar os que nos amam será muito fácil. E amar os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, vai ser fácil, porque o Espírito faz morada em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Portanto, se nós amamos, é um grande sinal que o Espírito habita em nós. Se nós amamos verdadeiramente, é um grande sinal que nós estamos no caminho certo, porque o Paráclito, o Santificador, está fazendo morada em nós, está sendo tudo em nós. Se você quer amar, se você quer ser aquilo que Deus quer, levanta-se. Tem esse momento de prontidão. O Senhor te fez profeta. Nos levantemos.
Cantemos essa canção ao Espírito. Vem, Espírito, porque Tu és o amor. Feche os teus olhos. Pede ao Espírito Santo, diga: Espírito, eu não sei amar. Eu não sei amar como convém. Ensina-me a amar, porque eu não sei. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer aquilo que Deus me manda fazer. Mas eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinho. Sozinho eu só erro. Sozinho eu só acabo pecando. Sozinho eu só maltrato o meu irmão. Sozinho eu não consigo amar, ó Espírito. Então vem em nosso auxílio. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito, ergue os teus braços. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Diga: sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Canta forte: eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E aqui eu quero te pedir, vai com tuas palavras falando ao Espírito, clamando o Espírito. E eu quero aqui, como ministro ordenado do Senhor, como chamado a ser sacerdote, a estar à frente de um povo, neste momento eu quero pedir por todos aqui que estão no santuário, a você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Vem, Espírito Santo, sobre cada um desses filhos e filhas de Deus, que foram criados à Tua imagem e semelhança, que foram criados com a essência do amor, mas que muitas vezes não sabe amar como convém. Vem, Espírito Santo, vem, ó amor, vem, ó amor do Pai, vem, ó santificador, vem, ó auxiliador, vem em nosso auxílio e nos ensina a amar, nos ensina a sermos a imagem do próprio Cristo, a olhar como Cristo olhou, a falar como Cristo falou, a agir da forma como Cristo agiu no mundo, a sermos outros Cristos, a sermos verdadeiros templos, sacrários do Senhor, templos Teu, ó Santo Espírito. Não conseguimos sozinhos, somos frágeis, pecadores, mas eu te peço, ó Santo Espírito, sobre cada um aqui presente e sobre os que nos acompanham no Sistema Canção Nova de Comunicação. Vem, Espírito Santo, com todo o Teu poder, com toda a Tua unção, com todos os dons. Tu és o doador dos dons. Então vem, derrama o dom da sabedoria, do discernimento, da temperança, da fortaleza. Aumenta a fé desses filhos e filhas de Deus. Aumenta a esperança. Que eles saibam amar verdadeiramente, que eles sejam verdadeiros profetas do Altíssimo, a falar, a denunciar, mas acima de tudo, a saber em cada ação, em cada olhar, em cada falar, a saber amar. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito. Sozinho eu não posso, sozinho eu não posso mais.
Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Com toda força, vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso. Para terminar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te agradecemos por esse dia que Tu nos desse, pelo Teu Santo Espírito que Tu nos desse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!